Glória a Deus, boa noite, graça e paz, queridos. Aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor. Abra comigo em 2 Coríntios 4:13. Eu quero falar de um assunto hoje, quero a sua máxima atenção. Eu quero te ensinar nesta noite um fundamento bíblico, né? Nós vamos ler aqui a Bíblia bastante para você entender esse fundamento que pode fazer toda a diferença na sua vida. Diga: eu recebo. 2 Coríntios 4:13. Diz assim, o apóstolo escreveu à igreja de Corinto, apóstolo Paulo: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Nosso tema da reflexão nessa noite: creia e fale, que acontecerá. Amém? Creia e fale, que acontecerá. Diga para o irmão que está ao seu lado: creia, meu irmão, e fale, que vai acontecer. Então eu quero fundamentar essa verdade bíblica nessa noite. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui, né? Ele diz: olha, nós precisamos ter esse espírito da fé. No que consiste o espírito da fé? Consiste no que já está escrito. Eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. A fé, ela opera no coração. A fé, ela opera no espírito do homem. A fé é uma força espiritual. A fé, irmãos, ela não opera na mente. Preste bem atenção o que eu vou lhe dizer. A concordância mental opera na mente. E alguns confundem isso com fé. Mas a concordância mental não é fé. A concordância mental, ela diz assim: sim, isto é verdade, porque está na Bíblia. Eu acredito nessa verdade, porque está na Bíblia. Mas aí nós fazemos uma pergunta: se esta verdade realmente ela está na sua vida, você vive esta verdade? Quando eu vivo esta verdade, aí se torna fé. Mas enquanto eu simplesmente creio que é verdade, acredito que é uma verdade, ela ainda não está no coração, ela ainda não está no espírito. Porque se você tem a fé de Deus, ela produzirá esta realidade. Amém, amados? Amém, queridos? Então a mente analisa o lógico, a fé é muito mais além do que isso. A fé, ela não tem lógica. Tudo pela fé não tem lógica, porque a lógica ela não combina com a fé. Amém? Essa é a diferença da Bíblia para a ciência. A ciência analisa dados lógicos, né? Acham que o mar se abriu, lá quando Moisés estendeu a vara, o mar se abriu. Foi um evento científico que dá de não sei quantos anos. Na Bíblia, foi um ato pela fé. Deus disse para Moisés: Moisés, vai, levanta o cajado, segue em frente, manda que o povo marche, e o mar se abriu. Você está entendendo isso? Sim ou não? Então, olha, o versículo que nós lemos diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé,
Como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos, por isso falamos. Diga assim, crer e falar. É isso que o apóstolo está dizendo. Crer com o coração, com o espírito é o mesmo coração, o espírito humano é o coração do homem, creia e fale. Amém? Esse é o espírito da fé, que Paulo está falando aqui. O assunto da fé, você aprende. Mas o espírito da fé, você tem que agarrar. É algo mais forte. É algo mais poderoso. Né? O espírito, sobre fé a gente aprende, né? É convicção, né? Das coisas que ainda não existem, mas que vão passar a existir, né? Tudo isso, a fé a gente aprende, mas o espírito da fé, Paulo está dizendo aqui que é diferente. Acontece alguma coisa, vai acontecer alguma coisa na sua vida, quando esse espírito da fé estiver ativo. Amém, amados? Então olha só, Marcos 11, 23, olha o que Jesus falou. Jesus falou assim, Marcos 11, 23, porque em verdade eu lhes digo, que se alguém disser a este monte, levanta-te e joga-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Olha, Jesus está ensinando, ele está dizendo, se alguém disser, quem é esse alguém? Diga qualquer pessoa. Se alguém disser, agora esse alguém tem que estar crendo naquilo que diz. Lá embaixo Jesus diz isso. Não é verdade? Então se alguém disser a este monte, sai dali, para acolá, crendo no seu coração, que acontecerá como se diz, assim vai acontecer. Então é crendo e falando. O princípio já foi dito aqui por Jesus. Se alguém disser, assim vai acontecer. É se alguém disser. Então, irmãos, ninguém vive uma fé calada. Ninguém vive uma fé calada. Uma fé calada não acontece nada. A fé ela tem que falar, é crer e falar, e vai acontecer. É o que Jesus está dizendo aqui. Creia que vai acontecer o que você diz. Então Jesus está ensinando aos discípulos aqui, você quer que coisas extraordinárias aconteçam, como esse monte mudar de lugar, é possível que isso aconteça. O que é necessário? É necessário que alguém comece a falar, e é necessário que esse alguém creia, acredite realmente que vai acontecer, e não duvide no seu coração, porque a dúvida é inimiga da fé. Quando há dúvida, meu irmão, nada acontece, porque o inimigo da fé é a dúvida. Por isso que Jesus está dizendo aqui, olha, mas crer, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim acontecerá com ele. Então preste atenção, creia que vai acontecer o que você diz. Creia que vai acontecer o que você diz. Creia que vai acontecer o que você diz. E a pergunta que eu faço é, o que você está dizendo? O que você anda falando? Como você tem se expressado? Creia que vai acontecer o que você diz. Lembra do centurião, né? Romano que chegou diante de Jesus. Jesus, eu tenho um soldado doente, eu tenho um servo doente lá em casa. Aí Jesus disse, eu vou lá. Não sou digno que tu entres no meu lar. Manda só uma palavra. Manda só uma palavra, porque eu creio. Jesus ficou impactado. Jesus disse, olha, eu não vi fé igual nem Israel.
O cara era romano e estava acessando as bênçãos no reino espiritual, usando os princípios corretos. Manda só uma palavra, porque eu creio que se o Senhor mandar uma palavra, ele vai ser curado. Eu creio. E a Bíblia diz: assim aconteceu. Assim aconteceu. Então presta atenção. Não vai acontecer o que você pensa. Se o centurião romano tivesse ficado pensando, ele pode ficar bom, eu creio que ele vai ficar bom. E ficar pensando, não tinha acontecido nada. Você tem que falar. Você tem que falar um monte. Você tem que falar ao problema. Você tem que falar à doença. Você tem que falar ao gigante. Quando o gigante veio para cima de Davi, esse princípio é usado em todo o Antigo Testamento, irmãos. Quando o gigante veio para cima de Davi, o que é que Davi disse? Hoje mesmo eu cortarei tua cabeça. O gigante 3 metros de altura e ele desse tamanho. Ele um menino. Ele não podia nem com a espada dele. Hoje mesmo eu cortarei a tua cabeça. Creu e falou. E em seguida aconteceu. Você crê e você fala. E logo vai acontecer. Vai acontecer, querido. Vai acontecer. Agora é preciso falar. É preciso crer. Isso não é palavras mágicas. Preste atenção. Isso não são palavras mágicas. Eu quero que isso aqui se vire e vai se virar. Eu quero que levite, vai se levitar. Isso não são palavras mágicas. É crer. Primeiro tem que crer. Eu creio. Eu creio. Você, mulher, eu creio que o meu marido vai se converter. Declaro sobre a vida dele. Já serve a Deus. Já é servo do Senhor. Vem para a igreja, coloca uma cadeira do lado aqui vazia, senta aqui, como algumas aqui já fizeram isso. Essa aqui, o meu marido vai sentar do lado em nome de Jesus. É questão de tempo. Mas eu creio, eu falo, eu determino, eu declaro. E o que é que vai acontecer? É questão de tempo. Vai acontecer. Mas é preciso crer e falar. Não são palavras mágicas soltas. Porque nós não cremos em magia. Amém? Nós andamos por fé, diga por fé. Então não vai acontecer o que você pensa, vai acontecer o que você diz. Então diga, meu irmão. Diga para o irmão ao seu lado aí, diga, meu irmão. Quando você crê, você diz, acontece. Acontece, amém? Olha, está aqui a Márcia, minha testemunha, eu já falei várias vezes esse testemunho, mas vou falar de novo. Eu vou falar de novo. Eu tinha uma empresa de informática e a gente prestava serviço para o Tribunal de Justiça e eu gostava demais de lá. E começou a ser gerado no meu coração um desejo de trabalhar no Tribunal de Justiça. Eu passei com a Márcia de carro em frente ao tribunal e disse, é aqui que eu vou trabalhar, meu amor. Vou entrar na equipe técnica do Tribunal de Justiça, da área de informática. Declarei, e estava crendo. Teve um concurso, eu corri e me inscrevi, crendo que ia passar. E passei, só não fui chamado. Passei em 10º lugar e só chamaram 2. Mas continuei declarando, vou trabalhar no Tribunal de Justiça. Chegou um tempo em que eu fui convidado para trabalhar no Tribunal de Justiça. Porque aquilo que você crê e diz, vai acontecer. Vai acontecer, diga, vai acontecer. Vai acontecer, meu irmão, acontece mesmo. Então, entenda esse princípio bíblico, entenda esse fundamento bíblico, que quando a gente pratica, acontece. Acontece, irmãos. É sério. Trabalhei 8 anos no Tribunal de Justiça, saí quando eu quis. Quando eu senti que tinha que sair, tinha que me dedicar de forma integral à igreja. E foi uma luta para sair.
mas aconteceu o que eu disse, não porque eu só tenho uma palavra mágica, mas porque eu criei no meu coração e eu declarei com a minha boca. E isso vai acontecer com você, meu irmão. Declare isso. Declare isso. Eu trabalhava no Senai, irmãos. Fui contratado como programador de computador. Aí eu estava lá e fui ver o regulamento do Senai, organograma. Aí tinha uma função lá, coordenador de processamento de dados. Aí eu perguntei ao contador, que era meu amigo, essa função aqui? Eu digo, não, essa função aí estão esperando, tem que ter curso superior. Né? Eu digo, não, essa função aqui é minha. Essa função é minha. Desde aquele dia eu comecei a orar, Senhor, eu quero aquele cargo. Eu quero aquele cargo, porque eu quero me casar com a Márcia, e eu quero dar um conforto para minha amada, e o meu salário é muito pouco, e o salário desse coordenador aqui é bom. E comecei a declarar crendo, declarando, profetizando, meu irmão. Quando nós cremos e falamos, o que é que acontece? Se realiza, acontece. E aí, meu irmão, sabe o que foi que aconteceu? Sabe o que foi que aconteceu em mais ou menos um ano? Mudou o regulamento a nível nacional. E analisaram aqui a região norte, era raríssimo, não tinha faculdade na época de analista de sistema, e mudaram, só exigia que fosse técnico. E eu assumi o cargo de coordenador. Sabe por quê? Porque eu tomei posse, eu declarei. Quando você crê e você fala, vai acontecer, não tem como, está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia, meu irmão. Agora você não fala nada, não vai acontecer nada. Você quer viver uma vida espiritual tranquila, serena e calma. Coloca a Bíblia debaixo do braço, ou então o celular na mão, vem para o culto no domingo. Na célula vai quando dá. Não lê a palavra de Deus, não conhece a palavra de Deus, não conhece os direitos que tem. Não vai acontecer muita coisa. Mas quando a gente conhece os fundamentos bíblicos, começa a praticar, as coisas começam a acontecer, irmãos. Começa a acontecer. Sabe, nós não tínhamos condições de ter um prédio como esse aqui. Não tínhamos. A arrecadação da igreja era R$2.000. E nós não tínhamos onde colocar o povo. Estava lá na quadra, estava expulsando a gente da quadra. E começamos a declarar. Meu irmão, eu metia cara, e declarando, e profetizando, e metia cara mesmo. Eu usei todos os meus recursos pessoais, né? Gerei uma dívida imensa, mas está aqui, construí o prédio. Construí. Mas a dívida estava alta e impossível de eu pagar, humanamente falando. Mas a gente declarava que ia pagar, a gente queria pagar, a gente cria que podia pagar, e a gente declarava isso. E nós sanamos todas as dívidas. Não ficamos devendo nada a ninguém. Agora, se eu fico se eu tivesse um terreno, se eu tivesse condições, eu faria isso, eu faria aquilo, se eu tivesse, isso é canção de bêbado, meu irmão. A sua palavra tem que ser de crente, a nossa palavra tem que ser de cristão, de homem de Deus e mulher de Deus. E a Bíblia está nos dizendo que se nós crermos e falarmos, vai acontecer. Aleluia! Louvado seja Deus! Oh, glória! Aleluia! Romanos 10:8, olha o que a Bíblia diz. Romanos 10:8. Vamos ler o 8 e o 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus os ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Preste atenção, Paulo está dizendo aqui, está falando acerca da salvação. O que é necessário para ser salvo? O que é necessário para alguém alcançar a salvação? Crer.
Alguém disse aí, crer, não foi? É crer mesmo. Receber Jesus como Salvador, crendo que Ele é o Salvador, é o que Paulo está dizendo aqui. Quando você crê com o coração e confessa Jesus como Senhor, aí você será o quê? Salvo. Crer com o coração e confessar que Jesus é o Salvador. Crer que é o quê? Salvo. Não é acreditar, eu acredito que existe um Salvador, né? Mas é crer e falar, amém? Então preste atenção, aqui praticamente todos já aceitaram Jesus como Salvador, creem que Jesus é o Salvador, nós cremos, nós falamos, recebemos a salvação, amém? Então preste atenção, a forma como nós entramos na fé, é a forma como nós temos que viver. O que é necessário para eu receber a cura? Eu crer e declarar com a minha boca. Creio e declaro, e vou receber a cura. O que é necessário para eu prosperar? Como eu olhei lá para o tribunal e isso entrou no meu coração, eu comecei a declarar que ia trabalhar lá no Tribunal de Justiça. O que é necessário? Crer e falar. Então preste atenção, você que tem aí um negocinho bem pequenininho, que você chama de pequenininho, mas no reino de Deus não tem nada pequeno. E tudo que é grande hoje foi pequeno um dia. Você que tem um negócio bem pequenininho aí, meu irmão, você precisa declarar que isso é uma empresa que Deus te deu e que essa empresa vai crescer, essa empresa vai ser poderosa, vai gerar empregos, essa empresa vai abençoar famílias, essa empresa vai glorificar o reino de Deus, vai abençoar o reino de Deus. Sabe, quando alguém está falando aí mal de impostos, você que é empresário tem que declarar assim: eu quero pagar milhões de impostos, eu quero. Porque se eu pagar milhões de impostos, eu já estou ganhando bilhões. Amém ou não? Amém. Mas aí a gente entra na onda dos que estão reclamando, imposto é muito caro. Ai meu Deus, o que é que nós vamos fazer? Aí fala mal do governo, e fala mal de tudo, fala só falando mal, e a gente entra na onda, e é o que a gente está declarando. Ao invés de nós declararmos o poder de Deus, a bênção de Deus, o crescimento, a prosperidade, estamos declarando aquilo que não agrada a Deus. E já já eu vou mostrar para você algo tremendo aqui, que eu aprendi na palavra de Deus. Então preste atenção. Tem alguém mal de vida aí? Tem alguém mal de vida aí? Vou perguntar mais uma vez. Tem alguém mal de vida aí? Meu Deus. Deus, essa palavra tem que entrar no coração desse povo como entrou no meu. Ai, está tão ruim. É uma crise que não acaba nunca. Eu não creio que essa crise vai acabar agora. Se você crê com o coração e está falando com a boca, a crise não vai acabar agora. Mas só na sua vida, na minha já acabou, nem chegou. Porque na minha chegou a palavra de Deus. E na palavra de Deus diz que eu ando de glória em glória. A palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedor. A palavra de Deus diz que eu sou próspero. A palavra de Deus diz que eu sou rico. Então eu fico com a palavra. Quem quiser ir pelos jornais, quem quiser ir pelos grupinhos que estão aí fora, vá pelos grupinhos e você vai ver onde você vai chegar. Mas se você for pelo que eu estou falando nessa noite aqui, você pode conquistar coisas excelentes nessa terra que você nem imagina. Você nem imagina aonde você pode chegar através dessa palavra. Amém, amados? Agora preste atenção. Eu quero que você entenda o seguinte: que tudo está envolvido, desde a salvação, quando eu creio e confesso Jesus como Salvador, e recebo a minha salvação, tudo está envolvido, tudo. Tudo está envolvido. Amém? A cura que eu preciso. Agora,
presta atenção, eu falei que não são palavras mágicas. Quando estou com alguma enfermidade, por exemplo, estou com uma dor de cabeça insuportável. Quando eu digo para você o que a Bíblia diz, né? Que nós cremos e falamos e vai acontecer, isso não quer dizer só porque eu tenho fé, eu estou livre de qualquer problema na vida, ou uma dor de cabeça, ou uma doença qualquer. Isso não quer dizer que eu estou livre disso. O que eu estou querendo que você entenda nessa noite é que isso, a palavra de Deus diz, eu tenho que crer que Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Isso não é negar o fato de que eu esteja, mas eu preciso crer. Porque quando eu creio, irmãos, quando nós cremos, nós ativamos o sobrenatural. Nós entramos no sobrenatural. E quando nós falamos, nós trazemos do invisível para o visível. É isso que acontece. E é nisso que nós temos que crer. Amém, amados? Os irmãos estão me entendendo? Então quero ler uma palavra que Êxodo 6:6. Êxodo capítulo 6, versículo 6 em diante. Eu quero que você preste bem atenção, acompanhe aí comigo, aqui no nosso telão. Diz assim, Êxodo 6 ao 9. Portanto, é Deus falando, tá? Portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou dos trabalhos pesados do Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Desse modo Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. Irmãos, preste atenção, Deus falou aos filhos de Israel, tudo isso que nós lemos aqui, que ia tirar eles da escravidão, que ia libertá-los, ia ser o Deus deles, não ia faltar nada para eles, que Deus ia cuidar deles, mas eles não acreditaram, eles não creram. Deus aqui está prometendo, e Deus não mente, amém, amados? Deus estava falando, mas eles não creram, eles simplesmente não creram. Apesar de saírem do Egito, apesar de se colocarem lá no deserto, mas eles não criam no que Deus falava. Moisés trazia uma palavra para eles, uma orientação divina para a vida deles, e eles duvidavam. Várias vezes, você já leu a Bíblia, várias vezes quiseram apedrejar Moisés, o povo de Israel. Mas eu quero dizer que Deus, quando Deus fala, Ele cumpre. E Ele não deixou de cumprir a palavra dEle para o povo de Israel. É só você ver que os milagres aconteceram no deserto. A roupa deles cresceu junto com eles, as sandálias com os pés. Não faltou o que beber, não faltou água, não faltou comida. Deus mandou pão do céu, Deus mandou codornizes. Deus cuidou 40 anos. Nada faltou para eles, amém? Por quê? Porque esse Deus que falou aqui, Ele cumpre o que Ele diz. Agora o povo não creu. Agora olha esse texto aqui, em Números capítulo 13, do versículo 31 ao 33. Presta atenção. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura,
Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Essa passagem aqui é aquela que, quando eles já estão pertinho de tomar posse da terra prometida, Moisés manda 12 príncipes lá para verificar, espiar a terra, né? Você conhece a Bíblia. E eles voltam, e 10 deles dão esse relatório aqui, totalmente negativo, né? Eles dizem aqui, olha, nós não podemos contra aquele povo. Lá tem gigantes, lá tem cidades fortes. Nós, aos olhos deles, nós somos gafanhotos, e aos nossos também. É o que eles estão dizendo aqui. Agora preste atenção que eu vou te dizer. Tudo o que sai da boca de Deus, tudo que sai da boca que Deus não falou é incredulidade. Tudo que esses homens falaram aqui, nada saiu de Deus. Deus não tinha falado nada para eles disso. Deus sempre mostrou a conquista. Eles foram olhar lá para tomar posse da promessa de Deus, amém? E eles falaram das dificuldades que viram, eles estavam angustiados. Então preste atenção, nós não podemos falar o que Deus não falou. Então pode dizer que está difícil, pode dizer que não dá, porque Deus sempre disse que dá. A Irlândia falou aqui, nosso Deus é um Deus que abre portas aonde nem paredes tem. Como é que você diz que a porta está fechada para você? Se você está vendo uma porta fechada, você está vendo muita coisa. Já está mais fácil do que só uma parede. Pare de dizer o que Deus não falou. Ai, está tudo difícil. Como se Deus te prometeu que você vai andar de bênção em bênção, de glória em glória? Ai, não sei não, irmão. Olha, eu olho para essa situação, eu olho para essa crise, eu olho para essa pandemia. Meu irmão, glorifica a Deus que você está vivo. Você está vivo. Quantos morreram nessa pandemia? E você está vivo aqui. Então para de falar quantos morreram e diz glória a Deus que eu estou vivo. Aleluia. Então pare de concordar com as coisas erradas. Ai, meu Deus do céu, é muita corrupção. Tá, os políticos só sabem roubar. Vota nas pessoas certas que vai começar a acontecer coisa boa. Você é o primeiro a complicar quando você vende seu voto. Por míseros reais, por uma dentadura, por uma caixa d'água, por uma série de coisas que não tem nada a ver. E Deus quer te dar muito mais. Então começa a agir certo, você vai ver resultados certos na tua vida. Amém ou não? Esse povo só viu as dificuldades da terra, irmãos. Esse povo só viu a coisa feia, só viu os gigantes, olhando, eles se viu como gafanhotos, como insetos. Como é que você se vê? Se você se vê como filho de Deus, se você se vê como um mais do que vencedor, se você se vê como um rei nessa terra, se você se vê como filho amado de Deus, meu irmão, a tua postura vai ser outra. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Amém? Números 14, 6. Olha o que esse texto diz. E Josué, filho de Nun e Calebe, foram os dois que creram. Filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Irmão, eles se posicionaram como crentes, de verdade. Então Josué e Calebe aqui,
eles viram as mesmas coisas que aquele pessoal falaram, que aquele pessoal viram. Aquele pessoal viu uma série de coisas que Deus não falou nada, só viram dificuldade. Josué e Caleb viram as mesmas coisas, irmãos, que os outros 10, mas Josué e Caleb nem falaram o que viram, não falaram o que viram, porque os gigantes realmente estavam lá, as cidades fortificadas estavam lá, os inimigos estavam lá, eles viram. Mas Josué e Caleb não falaram o que viram, eles falaram o que creram. E aqui tem uma diferença muito grande. E é sobre isso que nós estamos falando. Você crê, você fala e vai acontecer. Amém? Esse outro povo estava demonstrando sofrimento antecipado pela situação, porque os inimigos eram poderosos. Josué e Caleb não, irmãos, eles falaram que creram. Sabe por quê? Porque não é o sofrimento que atrai a manifestação do poder de Deus. Não é o choro que atrai a manifestação do poder de Deus. Não é, irmãos, a maledicência, falar mal, que atrai o poder de Deus. Sabe o que é que atrai a manifestação do poder de Deus? É fé, meu irmão, é fé. É quando você fala e você crê. Meu irmão, Deus se alegra, Deus vê pessoas de fé nessa terra, Ele manifesta a sua glória. De Gênesis e Apocalipse a gente vê isso. Deus quer manifestar a glória dEle na tua casa, no teu trabalho, na tua vida, aonde você colocar a sua mão. Meu irmão, Deus está querendo que se cumpra o que está na palavra dEle. Onde você colocar a sua mão, vai prosperar. Mas isso só vai acontecer se você crer e você falar: onde eu coloco a minha mão vai prosperar. Ei, meu irmão, vem cá, me diz uma coisa. Tem um negócio aqui, será que tu podia fazer isso assim, assim? Eu não sei, eu não sou apto para isso. Meu irmão, aonde que se você tem essa mentalidade, esse entendimento, você vai dizer: onde eu colocar a minha mão, vai prosperar. Foi Deus que falou. Eu creio. E eu digo logo: olha, onde eu colocar a minha mão, vai prosperar. O cara queria que eu trabalhasse na empresa dele, queria me pagar, na época, 5 mil. Eu digo: não quero, é muito pouco. E até o meu irmão, não é mais pouco? Estou dizendo um salário. Não, meu irmão. Se eu entrar nessa empresa aí, essa empresa vai mudar completamente, ela vai prosperar. Se eu entrar nessa empresa, eu vou arrumar mais clientes. Se eu entrar nessa empresa, eu vou dinamizar a forma como eles trabalham. Se eu entrar, eu tenho a sabedoria, a mente de Cristo, eu tenho sabedoria de Deus. Aonde eu entro, onde eu ponho a mão, prospera. Isso não é orgulho, não. Isso é crer. Isso é o que está escrito na palavra de Deus. Amém, amados? Então eu preciso crer nisso. Agora, eu sou tímido. Você não tem que ser tímido para as coisas de Deus. Seja tímido para pecar, para fazer coisa errada, para fazer uma dívida que não pode pagar, para falar mal dos outros. Seja tímido, nem fale, nem abra a sua boca. Agora, para aquilo que é de Deus, meu irmão, abra a sua boca. Eu creio que Deus é poderoso para fazer. Chegar alguém doente: meu irmão, eu te digo uma coisa, eu creio que o Deus que nós servimos pode curar essa enfermidade aí, pode curar. Quando as pessoas chegam para mim e dizem: mas já está na UTI, olha só para Deus dar consolo. Não, meu irmão, eu creio, enquanto a vida, a esperança. Até se morrer, Deus pode ressuscitar. Até com 3 dias Deus pode ressuscitar pela palavra, sim ou não? Sim. Então eu creio nisso, amém? Creia nisso, em nome de Jesus. Josué creu. Números 14, 21. Números 14, 21. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito, no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra, que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, a meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Que espírito é esse? O espírito da fé. E perseverou em seguir-me. Eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Josué e Caleb tinham o espírito da fé.
o espírito da fé. Eles não falaram o que viram, eles falaram o que creram, que estava no coração deles, que foi gerado pela palavra de Deus. Deus disse que ia dar uma terra que mana leite e mel. Deus disse que a terra era deles. Não interessa que se tem inimigo, não interessa nada. Tudo vai cair por terra, porque Deus é mais poderoso do que todas as coisas. Amém, amados? Então, quando cremos e falamos, acontece. Diga: quando eu creio, quando eu falo, vai acontecer. Agora presta atenção, independente, vai acontecer independente de sentir ou não, vai acontecer. Deus não age por sentimento, Deus age pela sua verdade, amém? Deus age pela sua verdade, Deus não age por sentimento. Tá certo, irmãos? Você entende isso? Agora olha só, quero que você me dê mais um tempinho, que eu quero lhe explicar isso aqui. Você precisa entender que o espírito da fé funciona tanto para o bem quanto para o mal. O que é que o espírito da fé faz? Crê e fala. Quando crê e fala, acontece. Amém? Amém? Então esse é o espírito da fé, que Paulo falou lá no primeiro versículo que nós lemos, né? Nós cremos e falamos. Quando nós cremos e falamos, quando nós não temos dúvidas, Jesus enfatizou lá na questão do monte, vai acontecer conforme aquilo que você disse, conforme aquilo que você creu. Amém? Mas isso funciona tanto para o bem quanto para o mal. Olha só, que eu vou lhe fundamentar aqui. Êxodo 14, 10 e 11 diz assim: quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles em pânico. Clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que vocês nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas lá no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? O que é que eles estão dizendo aqui? Eles estão dizendo que vão morrer no deserto. No deserto. Estão no deserto. Êxodo 16, 13. O povo diz assim, irmãos: se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lamentaram-se. Lá nós nos sentávamos em volta das panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. O que é que eles estão dizendo? Vamos morrer no deserto. Êxodo 17, 3. Afligido pela sede, o povo continua a se queixar de Moisés: por que você nos tirou do Egito? Quer matar de sede a nós, nossos filhos e nossos animais? O que é que eles estão dizendo aqui, irmãos? Vamos morrer de sede no deserto. Números 14, 1 em diante diz: então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto. O que é que eles estão dizendo, irmãos? Queremos morrer no deserto. Queremos morrer no deserto. Agora olha aqui, Êxodo 14, 27. Presta bem atenção o que Deus diz. Até quando precisarei tolerar esta comunidade perversa e suas queixas contra mim? Sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Agora digam-lhes o seguinte. Deus está mandando aqui Moisés e a equipe dele dizer ao povo: digam-lhes o seguinte: tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizerem. Você pegou aí? O que é que Deus está dizendo? Olha o que Deus está dizendo. Tão certo quanto eu vivo,
declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizendo: todos vocês cairão mortos neste deserto, uma vez que se queixaram contra mim. Todos com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. Eu citei alguns textos, mas existe pelo menos 13 textos no Antigo Testamento que o povo está dizendo aqui: nós queremos morrer no deserto. Nós queremos morrer no deserto. E isso encheu tanto Deus, que Deus está dizendo: vai acontecer exatamente como vocês disseram. Então, irmãos, presta atenção. A lei da fé, o espírito da fé, isso acontece o tempo todo na nossa vida, para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. É o que você crê, é o que você diz. E eu te pergunto mais uma vez: o que você tem dito? O que você tem dito? A mulher do fluxo de sangue olhou para Jesus lá longe, toda doida, e disse: se eu tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. E saiu no meio da multidão: se eu tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Davi olha para o gigante e diz: hoje mesmo cortarei a tua cabeça. Hoje mesmo. Josué e Caleb aqui nós vemos, eles se posicionam diferente, dizem assim: não se desesperem, não deixem de crer, não se rebelem contra o Senhor. Deus nos dará essa terra, nós vamos vencer esses inimigos, gigantes e etc. Nós vamos vencer tudo isso, como se fosse um só homem, nós vamos derrotá-lo, como alguém acaba com um pedaço de pão quando está com fome. Mas o povo no deserto estava dizendo o tempo todo, na primeira dificuldade: nós queremos morrer. Deus nos trouxe aqui para nos matar no deserto. Era melhor o Egito, agora nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Aí Deus ouviu tanto aquilo: vai acontecer. É o espírito da fé que está funcionando. Eles creem que vão morrer. Eles creem que não são nada, eles creem que não podem nada, eles creem que não têm direito à terra prometida, eles creem que não têm direito à bênção, eles creem que só têm direito à morte. Eu vou dar a morte para eles. No que você tem crido, meu irmão? O que você tem falado? O que é que tem saído dos teus lábios? Como você tem tratado os seus filhos? Como você tem tratado a sua esposa, homem? Como você tem tratado seu esposo, mulher? Como você tem se comportado? O que é que tem saído dos seus lábios? Tem saído palavras de fé, no espírito da fé, conectadas com a palavra de Deus? Ou tem saído palavras de morte, de amargura, de tristeza, de não ver solução? Vai acontecer conforme você crê e conforme você diz. É isso que a palavra de Deus nos fundamenta. O que você falar é o que vai acontecer, seja bom ou seja ruim. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia.